E aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje nós vamos falar sobre o desejo. Na verdade, a manipulação do desejo. Partindo da premissa que nós somos desejo. O que nos define é essa capacidade de sentirmos a falta de algo e, portanto, vamos dizer assim, qualificarmos, acionarmos o nosso espírito para que ele corra atrás disso que entendemos que nos falta. Isso é o desejo, uma espécie de correr atrás. Portanto, percebe-se a importância de refletir sobre ele, já que é ele que nos movimenta. Para que possamos entender o que eu pretendo dizer, vamos imaginar que existe, eu vou chamar em princípio de um desejo natural, que eu diria 1% da nossa vida, e um desejo artificial. Aonde eu encontro esse desejo natural? Vamos imaginar o bebê, enquanto ele está desenvolvendo a linguagem. Ele não fala ainda, né? Então, o desejo dessa criança que ainda não fala é um desejo muito próximo de um desejo biológico, natural. Aquilo que lhe falta está muito perto do que o corpo dele precisa. À medida que ele desenvolve a linguagem, que ele pode apontar, ele começa a dialogar com as coisas e começa a desenvolver a capacidade de representar o que ele quer. Ele consegue entender o seu desejo e consegue desejar coisas diferentes do seu corpo. Percebamos que é diferente uma criança, um bebê que quer mamar, é diferente da criança já maior que quer tomar leite, mas leite com tais e quais condições. Tem que ser um achocolatado, tem que ser de determinada marca. Percebe que há uma diferença. E eu aponto essa diferença para a construção de objetos para o desejo. Construções artificiais. Aí nós temos a mídia, nós temos a sociedade, que nos ensinam, que nos apontam o que devemos desejar. E vai desde a indústria da moda, desde a indústria do corpo, qual é o corpo ideal, né? Desde a política, o que devemos desejar na política. Percebam que está muito diferente de um desejo próximo ao corpo. É um desejo construído, é um desejo artificial. E por ser construído e por ser artificial, é um desejo que pode ser administrado. Pode ser administrado por mim, que ao perceber o meu desejo, fico consciente dele e percebo se esse desejo é para a minha felicidade, é pela felicidade do outro, é um desejo plausível, né? Ou é um desejo meramente construído que vem em meu desfavor ou em desfavor do outro. E também, quanto mais consciente eu estou, eu posso perceber que esses desejos que estão sendo construídos em mim estão sendo administrados por alguém que não está em mim, mas está fora. Por exemplo, como eu disse, a indústria da moda, né? A indústria da tecnologia, a sociedade produzindo desejos para que nós possamos correr atrás num infinito correr, né? Se desejo é ausência de algo, basta a sociedade criar ausências para que eu corra atrás. Percebam que aqui há uma possibilidade de entender o desejo como manipulação de fora para dentro. Uma administração do meu querer. E por outro lado, desejo pode ser entendido como uma administração minha sobre o meu querer. Portanto, é uma questão dialética, onde devemos estar conscientes de que há alguém manipulando o desejo fora e existe eu mesmo administrando isso, né? E que o somatório
dessas duas realidades é que vão dar a minha sanidade mental, né? Que vão dar o meu perfil. Percebam que numa sociedade liberal que propicia cada vez mais a possibilidade de desejar, que tenta administrar o meu desejo, criando cada vez mais ausências para que eu corra atrás e eu consuma e consuma de novo, e aquilo que eu acabei de consumir já não é mais interessante, é preciso consumir de novo, né? É uma sociedade que, por um lado, produz, portanto, a vontade de correr atrás das coisas, sempre uma vontade de, geralmente uma vontade que está fora de mim, né? Que é me imposta. E por outro lado, essa mesma sociedade que produz de um lado o desejo, não consegue produzir a liberdade para realizar esse desejo. Opa, já coloquei aqui outro conceito. Percebamos que se eu tenho desejo de um lado, eu sou livre na medida em que eu posso realizar esse desejo. E essa ideia de que eu sou livre à medida que eu realizo o desejo é uma ideia liberal. Percebam que a liberdade do liberalismo é a satisfação de desejos. Por outro lado, liberalismo, a sociedade, a indústria, aumenta o meu desejo, mas não consegue aumentar a liberdade de usufruir na prática. Percebamos que eu posso muito bem desejar trocar de óculos toda semana, e eu sou livre para desejar. E a sociedade e a propaganda me estimulam a desejar, a criar uma ausência, a ausência de um óculos novo. Que bacana, né? Mas a liberdade de comprar um óculos toda semana não é possível me dar. Como assim, se eu posso ir ali comprar? Mas eu preciso ter dinheiro, preciso ter as condições materiais, né? Para ir e realizar esse desejo. E isso não é possível. Portanto, de um lado, existe a ampliação, o fortalecimento do desejo e, por outro lado, a impossibilidade de traduzir na prática, em realizar esse desejo. E então, nós temos aqui um problema social muito importante. Isso que eu estou falando de coisas, eu poderia dizer que o desejo por corpos bonitos não necessariamente me dá a liberdade de possuí-los, né? Na verdade, não me dá a necessidade de possuí-los, mas a sociedade, a propaganda, me leva a desejar ter um corpo bonito, tanto quanto nos é apresentado, e portanto eu corro atrás, quanto a possuir, no sentido de namorar, de obter, de ter ao meu lado pessoas com aquele corpo bonito. Mas na prática, não é verdade. Não é possível. Percebam que desejo de um lado e liberdade do outro é algo muito complicado. Quando nós pensamos a liberdade como algo que pode acontecer na prática. É como um funil, onde a parte maior é a ampliação do desejo e a parte menor do funil é o que pode se realizar. Portanto, uma sociedade frustrada. Portanto, podemos entender a artificialidade, esse desejo artificial, como um fenômeno econômico e um fenômeno político. O econômico é mais fácil de entendermos. Sujeitos desejantes são sujeitos que consomem. Sujeitos desejantes, do seu ponto de vista econômico, consomem a sua própria vida, destroem a sua própria vida, trabalhando para poder consumir, né? Se consomem para poder consumir, gerando lucro para alguém em algum lugar. Sob o ponto político, nós temos uma outra vertente, que são os desejos ideológicos. São aquelas vontades, aquelas faltas que nos são colocadas por
pessoas que querem que votemos assim, votemos assado, que nos comportemos assim, que nos comportemos de outra forma, querem com que nós entendamos o mal, entendamos o bem, entendamos o comportamento, né, da maneira como eles entendem que nós deveríamos querer. Então eles passam a dizer, desejem, mas desejem tal jeito de ser, desejem tal companhia e não outra. Criam em nós faltas que nós temos que completar com pessoas, com convicções que não são de nosso interesse direto, mas são interesses administrados. Mas que, se eu não refletir sobre o meu desejo, eu acho que esse interesse é meu. Eu acabo crendo que sou eu que desejo, sou eu que quero, é o meu eu que quer, né? É a minha consciência que quer, mas na verdade existem todo um interesse externo a mim que tenta manipular quem eu sou. Ou seja, eu sou um sujeito que quer, que deseja, mas que acaba sendo orientado, administrado de fora para dentro. Ou seja, através das novelas, através dos blogs, né? Através de um jeito de fala que nos induz a querer aquilo que talvez não quiséssemos, se não estivéssemos sob a influência de tantas pessoas que nos dizem o que desejar. Portanto, para encerrar a conversa, penso que refletir sobre os nossos desejos, a ponto de estarmos conscientes deles, dos desejos, nos faz sujeitos livres. Mas não sujeitos livres para consumir, já que, como eu disse antes, o funil ele é largo de um lado, onde somos incentivados a desejar, mas na prática é bem pequenininho. Eu falo de uma liberdade de decidir o que devemos, o que podemos, o que é moral, o que é justo desejar. Refletir sobre prioridades sobre o desejar. Refletir sobre se o meu desejo pressupõe o outro como meu inimigo, esse desejo é interessante. Se o desejo do outro pressupõe que eu sou um empecilho para a resolução do desejo dele, o desejo dele é justo. Se o desejo transforma as pessoas em empecilhos para outras pessoas, para a satisfação dos desejos de outras pessoas, esses desejos são interessantes para nós? São interesses econômicos, políticos, que fazem com que nós colidamos uns com os outros, entendendo que o outro é um empecilho para a resolução do meu desejo. E entender que eu sou um empecilho para a resolução do desejo do outro, isso é justo, isso é interessante, isso é republicano. Portanto, realmente agora encerrando, pensemos sobre o que desejamos, o que é nosso, o que é o do outro, e nos tornemos livres e responsáveis para decidir critérios para a ação prática. Na minha cabeça eu desejo o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. De um lado do funil. Mas na medida que vai se tornar prático, real, né? Aí se torna necessário muita responsabilidade e muita reflexão ética para a escolha do que queremos, do que desejamos e, portanto, de quem nós somos, de quem nós queremos ser. Certo? Um abraço e até a próxima.